Olá, quinto ano! Vamos iniciar a nossa apostila volume 2? Iniciaremos com as histórias fantásticas dos povos indígenas. Vamos juntos fazer a leitura da lenda Como Surgiu a Noite. Acompanhe comigo. No início do mundo, não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia a parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém. E como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande. Mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido. Queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouquinho, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa! Disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo? Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas espantada. Finalmente perguntou: Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar, correr sem parar.
Debaixo de sol que não para de arder é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformado num riachinho. Se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele. Respondeu a cobra, sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente e, gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol. E tudo continuou como estava. Um dia, porém, a filha da cobra grande, que era uma índia bonita, casou-se. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. A filha da cobra grande também era feiticeira e não precisava da noite para dormir. Ela dormia quando queria, mas ficou com pena do marido e disse a ele: "Vou lhe contar um segredo." "Que segredo?" "Minha mãe tem o mistério da noite." "Verdade? E onde está?" perguntou o moço, animando-se. Ela trancou a noite e guardou-a bem guardada no fundo do rio, dentro de um caroço de tucumã fechado com breu. Ela pediu que o marido mandasse 3 irmãos que eram índios, fortes e espertos, ao encontro da cobra grande. Eles devem dizer a ela que me mandem à noite. Ela é minha mãe e me atenderá. E assim foi feito. Os irmãos partiram numa canoa, esforçaram-se para remar depressa, apesar do sono que sentiam. Quando passaram por um grupo de árvores, estas, estranhando tanta pressa, perguntaram: "O que aconteceu?" "Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite." "Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender," disse um dos irmãos. As árvores encheram-se de esperança e começaram a dançar e a cantar. "Vamos ter noite! Vamos ter noite!" Os remadores prosseguiam e, depois de algum tempo, chegaram ao lugar onde estava a cobra grande. Ela dormia profundamente. Os irmãos tiveram de se esforçar muito para conseguir acordar a cobra. Finalmente, ela abriu os olhos e um deles disse: "Sua filha mandou que viéssemos buscar à noite. Tem grande necessidade dela para o marido poder descansar. Se é minha filha que pede, sou obrigada a atender. Espere um pouco, não vou demorar." Pediu a cobra e mergulhou no rio. Passado pouco tempo, ela voltou trazendo o caroço. "Levem isto para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta." Eles prometeram não abri-lo e tomaram o caminho de volta. Durante a viagem, um deles propôs: "Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço." Os outros não quiseram, lembrando-se do que a cobra grande havia dito. Mais adiante, pararam à margem do rio para descansar um pouco. No silêncio que se fez, ouviram os ruídos esquisitos que vinham de dentro do caroço.
Eram barulhos de sapinhos, grilos e outros bichos que gostam da noite. Embora fossem muito obedientes, a curiosidade acabou sendo mais forte e eles não resistiram à tentação. Fizeram fogo na margem do rio e derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço. Assim que conseguiram abri-lo, tomaram um grande susto. Tudo ficou negro, tão escuro que não se via mais nada. Todos os bichos que estavam lá escaparam e o ar ficou cheio de grilos, de pios e de gemidos. Todas as coisas sem vidas que estavam soltas no rio e na floresta, como canoas, remos, pedaços de madeiras, pedras e folhas, transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos. Longe dali, a filha da cobra grande, vendo a escuridão que tomara conta de tudo, disse ao marido: os seus irmãos libertaram à noite. Quando perceberam o que haviam feito, os índios ficaram apavorados. Tentaram achar a canoa, mas não viam nada por causa da escuridão. Um deles deu uma cabeçada tão grande numa árvore que caiu no chão. Outro tropeçou e bateu com o nariz numa pedra. O último caiu na água e quase se afogou. Não é possível. Sempre foram obedientes, disse ele. Mas a curiosidade foi maior que a obediência, e agora eles devem estar perdidos na mata. Nós também estamos perdidos. Como viveremos no escuro para sempre? Perguntou o marido. Não tenha medo. Tenho um segredo para controlar a noite. A índia arrancou um fio de cabelo dela e disse ao marido: com este fio vou separar o dia da noite. Começou a cortar o espaço com o fio e logo um princípio de luz surgiu no horizonte. Está vendo? O dia já está voltando. Agora teremos o dia e a noite. Ela explicou. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. Vocês vão pagar pela desobediência, disse ela. Vou transformá-los em macacos. Imediatamente, os 3 viraram macacos, subiram numa palmeira e ficaram atirando cocos no chão com raiva.